Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live pelo canal Verdade Limitada, mais um episódio da série Desastres Espaciais, né, com o Homem do Espaço. Temos também aqui a presença da Jaquita. Antes de passar para eles darem um olá para vocês, gostaria de estar dando uma boa noite aí para quem já está no chat, né, o Felipe, o Vinícius Oliveira, o Carlos Schneider e a Vivi Freitas, né. E Jaquita, pode dar um olá para a galera, fica à vontade. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite mais uma vez, participar aqui dessa aula legal aí. Pessoal do chat, uma boa noite a todos, um abraço. Júnior, prazer estar aqui contigo mais uma vez, aprendendo aí com as tuas aulas fantásticas. Vamos que vamos. Valeu, Jaquita. Passa a palavra agora para o Júnior. Júnior, pode ficar à vontade e pode também já iniciar o tema enquanto eu vou compartilhando aqui minha imagem. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite do pessoal ouvintes do Verdade Limitada, Jaquita. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, pessoal que ainda vai entrar. Obrigado aos meus apoiadores, o Alessandro, Carlos Eduardo, Daniel Mota, Dino, do Rapina, Douglas Santarelli, Felipe Lima, Gabriel Beckner, Gabriel Lopes, Hans, Marco Antônio Pacheco, Ricardo Brunialti, Tânia Regazzi, Thiago Nunes, Wilson Teixeira e Zé Lacerda, como sempre agradecendo o pessoal do Apoia-C. E hoje, gente, vamos falar de mais um quase desastre espacial, que a gente está vendo o emblema, um dos emblemas da missão aí, que foi o seguinte, gente, pode deixar até essa imagem aí, Rodrigo, está muito boa. Em 1979, o assunto hoje que aconteceu nesse ano, que eu vou contar hoje, eu já contei uma parte dessa história quando eu falei numa outra live sobre a missão do Soyuz 32. Então, agora eu vou arrematar o assunto. Eu mostrei de um lado, agora eu mostro o outro lado da história. 1979. Tinham 2 astronautas a bordo da Estação Espacial Salyut 6, depois tem foto aí dela. 2 astronautas, Vladimir Lyakov e Valery Ryumin, estavam a bordo do Soyuz 32, acoplada na Estação Espacial Salyut 6, 1979. Esses 2 astronautas, Lyakov e Ryumin, estavam numa missão de praticamente 6 meses no espaço. Na época, tal como hoje, mais ou menos, as tripulações principais de uma estação espacial, durante a sua residência, é assim que a gente fala mesmo, residência, durante a sua residência na estação espacial, eles recebiam visitas de 1, 2 ou mais tripulações de visita, as chamadas, a gente chama em inglês hoje pela estação espacial, AVC, Visiting Crew, as tripulações de visita. Naquela época, 1979, 78, 79, 80 em diante, o mundo era outro, a situação era outra. Ainda existia a União Soviética, havia ainda o clima dos anos 70 de Guerra Fria, e etc. Não é como hoje. Então, o que eu falar aqui e remeter a vocês, comparar com hoje, vocês deem o devido desconto, porque naquela época a situação era outra. Hoje é uma situação distinta. Bom, estamos vendo aí um dos emblemas da missão do Intercosmos, União Soviética e Bulgária, tá? O que aconteceu? Estamos vendo aí a SSSR, a SSSR e a República Popular da Bulgária, a República Magyar, e as bandeiras da União, então União Soviética, e a bandeira, então, da Hungria, com o brasão de armas da Hungria, não é mais essa bandeira. Mas está aí, e no centro aí, a logo da Intercosmos. É bom lembrar, gente, que a Intercosmos, o Conselho Intercosmos, está escrito em cirílico, o Conselho Intercosmos, ele não visava apenas voos de astronautas dos países socialistas como os soviéticos. Também eram previstos no programa Intercosmos satélites artificiais, tá? E foguete sonda e etc. Todos os países do bloco comunista, os países da Europa Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia,
Alemanha Oriental, Polônia e também Vietnã, Cuba, e os países lá, né, os demais países comunistas, são esses aí, né? Depois, pelo Intercosmos, vocês podem encontrar alguma cooperação com a França e com a Índia, mas não é no escopo político, assim, estritamente político, não, de alinhamento ideológico. Mas vamos ao que importa. Então, o voo do Intercosmos, outros astronautas de outros países já haviam voado para Salyut 6 também, visitando outras tripulações, e era a vez da Bulgária, aí, Rodrigo, por favor, bota qualquer foto dos astronautas, Nikolai Rukavishnikov e Georgi Ivanov, qualquer foto com os dois caras, tem uma foto legal deles, isso aí, ó. O de bigode é o Georgi Ivanov, o Georgi Kakalov é o sobrenome dele de pai, tá? Só que Kakalov, para o russo, soa como, imagina, né? Caca de neném. Então, logo de início, o Ivanov, ele era piloto da Força Aérea da Bulgária, ele passou pelos testes todos, ele e o backup dele, só que eu tinha esse problema, o nome dele, Georgi Kakalov, não era legal. E o backup dele, o Alexander Alexandrov, estava em condição de voar, mas quem nos testes foi o Kakalov. Então, o que aconteceu? Para o nome dele não virar motivo de piada na União Soviética, não causar nenhum problema, ele usou o nome da mãe, o nome de família, tá? Então, Georgi Ivanov, não era o nome do cara. O outro careca aí é o Nikolai Rukavishnikov, que ele foi o primeiro civil a comandar uma espaçonave da União Soviética, tá? Até aquela data, apenas pilotos militares da VVS, a Voyeno-Vozdushnosilie, a então Força Aérea da União Soviética, que eram os comandantes dos veículos espaciais. Então, o Rukavishnikov, ele estava cheio de moral, né? Porque o primeiro civil na época comandando uma espaçonave. Aí você está vendo os dois aí com a bandeira do Intercosmos também. Eles embarcaram na Soyuz 33. Aí, Rodrigo, se você quiser botar qualquer foto da Soyuz aí, só para servir de pano de fundo. 10 de abril de 1979, se não estou enganado, 10 de abril de 1979, pertinho do aniversário do voo do Yuri Gagarin, tá? Que foi em 12 de abril. Essa Soyuz aí é uma Soyuz TM, tá? Com painel solar, mas é só para servir de pano de fundo, né? A Soyuz dele não tinha painéis solares, tá? Eles decolaram na Soyuz 33, uma Soyuz do tipo 7KTA-8, tá? É uma espaçonave Soyuz do modelo antigo, sem painel solar, dedicada a voos científicos para a Estação Espacial Salyut do modo científico. Tem uma Salyut militar, que eu já comentei em outras nossas lives aqui no Verdade Limitada, não vou ficar enrolando sobre elas para não perder tempo. Decolaram 10 de abril de 1979, então, Nikolai Rukavishnikov e Georgi Ivanov a bordo do Soyuz 33, para se acoplar essa nave na Salyut 6, onde já estavam, como eu falei, Vladimir Lyakov e Valery Ryumin, na Soyuz 32. Então estava... Aí, Rodrigo, se você quiser botar qualquer foto que tenha a Salyut 2 Soyuz, tem uma bonita no espaço, tem uma montagem, não é de verdade não, tem uma no espaço. Essa é feia, essa aí é de Kerbal. Bota uma outra, que tem uma maneira, que é uma montagem que vocês vão encontrar, muito famosa aí, tem a nave no preto e a Terra embaixo. Ela está logo à direita da tela. É a quarta da extremidade da direita para a esquerda. Isso, essa aí. Show. Isso aí é montagem, tá, gente? Porque não tem como fotografar uma Salyut 6 com duas Soyuz, não. Mas tá legal. Então, gente, era para acontecer isso. Na parte da frente, ou seja, na direita, tá a Soyuz 32. Exatamente. Na parte esquerda, lá na área verdinha, ali a bola, isso era para ser a Soyuz 33 quando acoplasse, correto? Então, o que aconteceu? 10 de abril de 1979 lançada, e logo no dia seguinte está chegando a Soyuz 33, já aproximando, e Lyakov e Ryumin olhando pela janelinha, tem uma janelinha atrás da Salyut, duas janelinhas para dizer a verdade, de aproximadamente aí
8 centímetros de diâmetro, pequenininha, uma janelinha pequenininha. Eles estavam olhando. E eles viram de longe, eles veem a nave que está se aproximando, viram a Soyuz chegar de costas, com o rabo para frente, normal. Eles estavam esperando que o motor principal, o motor chamado KTDU-60, o motor principal, que tem um reserva também, o KTDU-60 ele se compõe do principal e do reserva, melhor explicando. Estavam esperando que o motor principal fosse acionado para a nave perder velocidade, descer um pouquinho, alguns metros, e se aproximar da Salyut. Eles estavam olhando, ficaram olhando, esperando, e aí, quando foi a hora deles verem o motor ser acionado lá da Soyuz 33, o motor deu uma chama, deu uma pluma para o lado, como se fosse assim uma labareda, né? Mudou de cor a labareda. Essa cor mudou, olharam, eles viram de longe, bem longe, poucos quilômetros. E viram que e o motor desligou. O motor apagou. Aí os caras ali, né, Liakov e Hillman, pelo rádio, olha, o que está acontecendo com vocês? O motor de vocês ligou, deu uma chama lateral e apagou do nada. O que tinha acontecido? A Soyuz, ela tem que, como eu falei, virar o lado contrário, acionar o motor principal, para perder velocidade e adaptar, coincidir sua velocidade com a parte traseira da Salyut. E depois ela virava para frente de novo e vinha devagarinho fazendo a aproximação. O motor foi ligado automático, o motor é acionado automaticamente na Soyuz 33. A Soyuz começou a trepidar. Os caras logo... Eu lembro que eu li uma vez que o Rukavishnikov falou, a gente sentiu o motor acionar, a nave começou a tremer toda e, de repente, o motor apagou. Aí já ficou aquele problema, né? O pessoal em terra começou a ficar igual um doido, tentando descobrir pela telemetria o que estava acontecendo. É bom lembrar que os astronautas na Soyuz, gente, antigamente, a única maneira deles acompanharem o funcionamento do motor era, vocês não vão acreditar, era pelo ouvido, ouvindo a vibração do motor na estrutura e acompanhando num cronômetro de bordo, um relógio de bordo, que deve ter live minha com o painel antigo, o painel Sirius da Soyuz 7KT. Era a única maneira, não tinha um computador ali que mostrasse, como hoje mostra o status na Soyuz MS, mostra o status todo. Não tinha. Eles só podiam ouvir e confiar que o pessoal de terra tinha programado direito o timer da nave e mandado os comandos devidos, corretos. Eles podiam, mediante uma ordem de terra, com os parâmetros de terra, também fazer o comando manual, tá? Mas tinha que vir com os cálculos de terra, a não serem emergências que eu explico depois. Bom, eles viram o negócio tremer. Rodrigo, bota uma foto do motor, tem aquelas que eu te mandei agora há pouco, tem uma foto do motor, outra, essa aí esse é o reserva. Outra foto, roda um pouquinho, é uma que tem uma foto grande com motor. Não, esse é o principal. Tem uma com 4 tanques. A primeira que eu mandei 3 no WhatsApp. As 3 que eu mandei agora, essas são 2 que eu mandei. Vê lá, volta lá, por favor. Eu vou tentar ver onde ela está. Ó. Ué, eu mandei para você. Puxa, eu acho que foram... tudo bem. Infelizmente, eu acho que não foi. A imagem que eu mandei não foi. Bota qualquer uma dessas 2 aí que você... Beleza, bota aí. Isso, bom, isso. Esse é o motor principal, tá, gente? Esse é o motor principal que ele, como eu falei, ele acionou, funcionou poucos segundos, deu uma labareda para o lado e parou. Aí, Rodrigo, mostra o outro. São as 2 tubeirinhas, o outro. Isso, esse é o motor reserva. Olha só o que acontece, gente. O motor principal fica no meio. O motor reserva são essas 2 tubeiras, uma de cada lado. Então, na mesma parte traseira da Soyuz, tem o motor principal e o reserva. O reserva, esses 2 motorizinhos aí,
eles ficam lado a lado do motor principal. Essas duas fotos estão mostrando desmontado, tá, gente? O motor principal fica no meio desses dois. Agora vocês imaginam comigo, o motor principal foi acionado, tremeu a nave toda, apagou e soltou uma fumaça para o lado. O que vocês vão imaginar, já que tem essas duas tubeiras aí estão do lado? Vocês vão imaginar a mesma coisa que o pessoal do controle em terra em Moscou pensou. Esse motor principal explodiu ou vazou e possivelmente contaminou esses dois aí. O motor principal tem aproximadamente 415 kgf de empuxo e esses dois aí quase a mesma coisa, só que divididos nas duas tubeiras. Então, qual foi a coisa que eles pensaram? Caramba, esse motor principal deve ter estourado e ele pode ter danificado o motor reserva. Os astronautas, eles insistiram que eles podiam continuar com os motores de manobra, acoplar com a Salyut. Na mesma hora, o pessoal de terra, o pessoal do comando, disse não, proibiu e já deu a ordem para eles voltarem na primeira órbita possível, na primeira oportunidade possível. Bom, isso aconteceu a aproximadamente 3 quilômetros, tá? 4,5 a 3 quilômetros da Salyut, enquanto eles estavam preparando para acoplar, como eu falei. Bom, aí o que acontece? Cancelado o acoplamento. Cancelado. O que foi que os caras tinham que fazer? Ficar simplesmente esperando até que a órbita deles coincidisse com o momento correto, tá? De chegar a Soyuz no ponto certo, aonde o motor principal, em princípio, tinha que ser acionado para fazer com que ela soltasse, saísse de órbita e descesse. Bom, aí o que acontece? Dia 10 eles foram lançados, dia 11 aconteceu esse problema e o pouso ficou marcado, então, para a primeira órbita. Rodrigo, se quiser, pode botar qualquer foto aí da estação com duas Soyuz. Tem uma foto maneira, ela em corte, desenho colorido, que aí fica maneiro também. Isso, é isso que iria acontecer, né? A Soyuz 33, vão imaginar que tivesse ali embaixo para se acoplar na Salyut. Bota uma outra que tem ela, o corte dela assim, que vê por dentro, uma bonita. Um desenho legal, pintado. Aí, que maneiro, ó. Isso era a Soyuz 32 lá na frente, verdinha, com a Salyut na parte de trás. Bom, gente, dia 10 foi o lançamento, dia 11 foi o problema, e o que aconteceu? No dia 12, no aniversário do voo 1961 de Yuri Gagarin, os astronautas foram ordenados a acionar o motor de reserva para poder pousar. Bom, aí o que acontece? Os caras não podiam usar o motor principal para sair de órbita, tá? Por quê? Porque ele já tinha realmente apresentado o problema da trepidação. Os caras tinham o receio, em terra, tinham receio de que o motor reserva tivesse sido danificado. De qualquer maneira, não tinha outro jeito. Por quê? A nave, ela tinha a Soyuz, vocês estão vendo lá na frente, ali, ó, que ela tem só 2 antenas ao invés de painel solar, ela só tinha baterias para 1, 2, 3 ou 4 dias de voo independente. Ela era movida a baterias elétricas, energizada a bateria elétrica. A nave sozinha, se não houvesse nenhuma intervenção de motor, ela iria reentrar em aproximadamente aí 8 dias, mais ou menos. O oxigênio a bordo iria durar no máximo aí, tipo em 5 dias, tá? Ou seja, a Soyuz poderia até reentrar na atmosfera, só que nesse meio tempo os caras já estariam sem energia há bastante tempo e sem oxigênio. Tudo dependia do funcionamento do motor reserva. Então, os astronautas, eles, na hora correta, eles manobraram a nave com os motores de manobra, os chamados motores DPO, os motores de manobra, giraram a nave na direção contrária ao voo e todo mundo torcendo para que, quando eles
acionasse o motor de reserva, ele funcionasse e não acabasse de explodir a espaçonave. E eles deram o comando, então, de acionar. Acionaram o comando. E o motor reserva efetivamente funcionou. Acendeu, ficou funcionando. Era para funcionar essa Soyuz antiga, deixa eu lembrar, uns 200 segundos. Os 215, 213 segundos, tá? Que esse motor tinha que funcionar para tirar a nave de órbita. Então eles acionaram o motor, ficaram esperando. Ele funcionou, pelo menos começaram a ficar aliviados. Só que teve o seguinte, esse motor, ele continuou funcionando mais uns 20 segundos ou 25 segundos a mais. Era para ele desligar sozinho, como eu falei, eles não tinham o controle total, uma visualização total do comando. E eles só tinham como é que eu falei, o stopwatch, como é que a gente chama em português, o cronômetro de bordo. E eles viram que o motor de reserva estava continuando a funcionar mais 25 segundos e não parava de jeito nenhum. Aí o Rukavishnikov, ele, comandante, né, ele esperou o máximo que ele pôde, quando deu 25 segundos ele desligou o motor de reserva por conta própria. Só que é o seguinte, gente, um tempo de queima de um motor de foguete para tirar uma nave de órbita, se ele é programado para 213 segundos, ele tem que funcionar os 213 segundos e ser cortado para a nave aterrissar no ponto desejado. Se ele funcionar por menos tempo ou funcionar por mais tempo, o ponto de pouso, ele vai mudar totalmente. No caso de funcionar muito menos tempo, se bobear, nem ponto de pouso tem, porque a nave não vai sair de órbita. E se ele funcionar durante muito, muito mais tempo, num tempo muito mais alongado, o local de pouso vai ser muito mais antes da trajetória desejada do que seria, porque a nave vai entrar num ângulo muito íngreme. Ambos os casos são prejudiciais. Então, o Rukavishnikov, pensando nisso, ele esperou o máximo que ele pôde. Quando ele viu que o motor não ia desligar, ele foi lá e, pumba, cortou no interruptor, ele cortou o funcionamento. É bom eu explicar que, normalmente, o Soyuz, aquele modelo antigo, ele acionava o motor primeiro, se tudo desse certo, a nave descia de órbita, estabilizava numa órbita mais baixa, e aí ele acionava de novo. Dessa vez, para garantir, para evitar qualquer problema, eles acionaram o motor reserva de uma vez, para tirar a nave de uma vez de órbita. Então, o motor ficou funcionando 25 segundos, praticamente mais do que devia, o comandante cortou, e a nave entrou numa trajetória balística, não entrou numa trajetória sustentada, uma lifting, como a gente chama, né? Que eu já expliquei isso num vídeo meu do Homem do Espaço, uma reentrada sustentada. Ela reentrou numa reentrada balística, como se ela fosse a ponta do cone de um foguete intercontinental. A Soyuz também é projetada para uma reentrada balística de emergência, não havia o menor problema. Bom, o que aconteceu? Os astronautas entraram na atmosfera com a Soyuz. Os caras, eles passaram por uma desaceleração de aproximadamente uns 8 a 10 Gs, tá? Ou seja, 10 vezes a aceleração da gravidade, ao invés de uns 3 ou 4, 3,5 e 4, que é a desaceleração normal, tá? E eles ficaram agarrados no assento, por causa do peso, difícil de respirar, mas continuaram ainda conversando uns com os outros e conversando com o controle de terra. Durante a entrada na atmosfera, como a gente sabe, existe um momento em que há o blackout, que as camadas superiores da atmosfera, ocasionando atrito, né, com a nave, cria uma nuvem de plasma em torno da nave e durante alguns minutos não tem comunicação por rádio. E eles ficaram conversando entre si, e assim que eles saíram da interface de reentrada, o pessoal de terra começou a chamar por eles, e o Rukavishnikov, o comandante, falou: olha,
fiquem quietos um pouquinho que a gente está arrumando umas coisas aqui. Eles estavam se recuperando da desaceleração. Aí eles chegaram e falaram, ó, tá tudo bem, passamos pela reentrada tranquilamente, estamos descendo. E eles pousaram à noite, tá? Se não me engano, na cidade de Zhezkazgan, no Cazaquistão, e foram recuperados pelos helicópteros de resgate tranquilamente. O detalhe é que eles voltaram meio debilitados por conta da desaceleração muito severa. É bom lembrar que os astronautas, eles fazem parte do curso do astronauta resistir até a mais do que isso, né, altas cargas de G na centrífuga, né? Então não era uma coisa que eles estavam preparados, todo astronauta preparado para a desaceleração. Bom, eles conseguiram pousar, como eu falei. Durante a fase ali que eles estavam esperando para reentrar, eles tinham uns pacotes para entregar para os cosmonautas que eu falei, né, como eu disse, os residentes. E saiu depois nos livros, nas reportagens, na historiografia que a gente estuda, que eles abriram um dos presentes e beberam o presente. Parece que era conhaque ou vodka, eu não sei o que era, ninguém sabe o que era, mas sabiam que era de beber. Uns dizem que era suco, o Kavishnikov, ele disse que ele tomou só um golinho, e o Ivanov, ele tomou um golão, né? Mas a gente não sabe. Eu suponho que seja conhaque, tá? Eu suponho que seja. Mas aí o que aconteceu? Eles chegaram e pousaram, né, direitinho, e o que aconteceu depois? Os astronautas Ryumin e Lyakov, eles estavam na Soyuz 32. Os caras da Soyuz 33 iam deixar a 33 lá e iam pousar com a 32, porque ela já estava 2 meses no espaço. Sempre assim, vai o visitante, deixa a nave, pega a nave dos residentes e volta. Depois chega outra e troca de novo, para manter sempre uma Soyuz nova. Esses 2 astronautas ficaram sem uma Soyuz nova. E a outra missão que viria depois, que era a missão da Soyuz 34, com 2 astronautas, um russo e um húngaro, foi cancelada. Por quê? Porque eles tinham que resolver qual foi o problema com a Soyuz 33, cujos motores pertenciam ao mesmo lote da Soyuz 34 e da Soyuz 32. Até que esse problema não tivesse sido solucionado, revisado, nenhuma nave ia poder partir com astronautas. E a Soyuz 34 teve que decolar sem tripulantes, com outro motor, com motor de outro lote, sem tripulantes. E se acoplou na Salyut, sem tripulantes, e a Soyuz 32 foi mandada de volta à Terra, com carga, com algumas coisas, inclusive para testar se o mesmo problema iria acontecer. Não aconteceu. Funcionou perfeitamente. Só que os astronautas, como eu falei, ficaram sem visita, sem a visita da 33 e sem a visita do Soyuz 34. Eles passaram 175 dias sem a visita de nenhuma outra tripulação por conta desse acidente. Como eu falei, os outros motores foram todos revisados, os motores de outro lote foram usados, e quaisquer que fossem os problemas, porque não deu para analisar nada, porque o compartimento do motor, o PAO da Soyuz, obviamente foi desintegrado na atmosfera. Porém, passou uma revisão geral, e de lá para cá, todos os motores desse tipo de Soyuz funcionaram direitinho, não houve problema. Poderia ser uma falha só daquele espécime, só daquela Soyuz em questão da 33, né? Então, foi digamos assim, uma grande decepção em 79. Como eu falei, 10 de abril, eles foram lançados, dia 11 deu esse problema, e dia 12, aniversário do voo de Yuri Gagarin, missão internacional, eles tiveram que pousar depois de um voo fracassado, um fracasso na missão. Então, esse foi o problema que aconteceu com a Soyuz 33, que ainda bem não se desenrolou
né, não culminou num desastre espacial. Segundo os relatos aí que eu li dos astronautas, do pessoal de terra, dos analistas russos, realmente houve um grande perigo, porque nunca houve essa história de um motor, o próprio motor em si, explodir dessa maneira. Foi uma sorte enorme que a tubeira do motor principal, ao dar defeito, não provocou nenhum problema, como a gente mostrou para vocês ali, nas tubeiras do motor reserva, tá? Bom, é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, tem alguma aqui no... Rodrigo, Tem aqui o Jaque mandou uma pergunta. Isso. Jaque mandou aqui. Olá, Júnior. Nas séries de YouTube mostram mais falhas dos motores do Saturno V nos testes, mas pelos filmes soviéticos testavam os motores montados inteiros. Mas o Saturno falhava mais que os russos. Procede? Não. O motor do Saturno, raras vezes houve defeitos no motor F1 do Saturno V, tá? Teve foi um maior defeito no motor do Saturno, uma alteração que a gente chama POGO, tá? Mas nem assim foi uma alteração que causou a perda do foguete, nem um problema maior. Acabou que a carga útil pôde ser colocada na trajetória correta. Na verdade, o motor F1, tanto o F1 como os J2, J2 do Saturno V, eram motores extremamente confiáveis. Aliás, o Saturno V ele funcionou de modo, no mínimo, nominal, tá, em todos os seus voos. É um foguete, o Saturno V é o maior do mundo, o mais possante, o mais complexo, e um dos mais bem-sucedidos, que não houve falha catastrófica, tá, em nenhum dos seus lançamentos. Perfeito? Saturno V, aliás, a família Saturno é um dos melhores produtos já feitos pela engenharia espacial americana. Tem outra aqui, posso falar aqui? Você acredita pela ditadura soviética nos anos 60, só 1 ou 2 astronautas, já que eles testavam um foguete inteiro, pronto? Apesar de muita gente dizer que houveram astronautas perdidos no espaço, tá? Eu até já fiz uma live no Nome do Espaço sobre isso, os mitos. Só os russos, soviéticos, só perderam 4 astronautas no espaço até hoje, só 4. Não, essas outras histórias todas de que outros astronautas se perderam, é tudo balela, tudo invenção, tudo mentira, não acreditem nisso, não tem absolutamente nada a ver. O que aconteceram foram algumas explosões nas plataformas de foguetes soviéticos, notadamente 2 explosões maiores, uma em 24 de outubro de 1960 e outra em 18 de março de 1980, uma em Baikonur e outra em Plesetsk, em Mirny, são com vítimas e tudo. Mas explosões no lançamento, tá? São as mais, assim, as mais gritantes, né? Os 2 maiores exemplos, né? E do lado americano, um incêndio a bordo do Apollo, que seria o Apollo 1, né, chamada retroativamente de Apollo 1, que só vitimou os astronautas, né? Houveram outras explosões de foguetes, mas não tripulados, tá? E alguns mau funcionamentos, até com o foguete Mercury Redstone uma vez, mas não houve nenhuma grande catástrofe nesse ponto. Por exemplo, no Brasil, houve a falha do VLS em 2003, onde vitimaram os engenheiros, né? Não era uma preparação do lançamento em si no dia, era uma uma atividade primária antes do lançamento que vitimou, infelizmente, os nossos técnicos e engenheiros, né? Mas é isso, né? Deixa eu ver, na reentrada eles podem desmaiar? Olha só, como eu falei, os astronautas são submetidos ao teste da centrífuga muitas vezes. Inclusive, a centrífuga ela é uma prova eliminatória. Então, se o cara desmaia na centrífuga, ele tem que voltar ao treinamento e fazer novamente a centrífuga, tá? Então, eles, como eu falei, eles estão preparados. É possível que eles percam, por algum momento, percam a consciência, tá? Mas, normalmente, o astronauta ele é treinado a resistir, tá? E
passar pelo período de 8, 9, 10, 11 Gs, tá? É bom lembrar que uma outra reentrada muito exigente nesse sentido foi a da Soyuz 18, que creio que a gente já fez uma desastres espaciais com ela, no qual os astronautas do Soyuz 18, Oleg Makarov e Vassily Lazarev, se não me engano, é isso mesmo, os dois, eles destacaram a Soyuz do foguete com mau funcionamento e voltaram num voo balístico também, tá? Com até uma reentrada bem puxada também. E pousaram, sentiram a reentrada, mas pousaram e se recuperaram também, com certeza. Tem mais uma aqui. Do que é feito o escudo de calor para resistir à reentrada e, ao mesmo tempo, funciona como isolante? Vinícius, o escudo de calor, você pode ter vários materiais que fazem um escudo de calor. Normalmente, uma fibra de vidro coberta com algum tipo de resina, tá? No caso do Apollo, era uma resina feita por uma fábrica chamada Avicoat, que uma subsidiária, uma versão dessa fábrica até hoje existe, e a marca até Avicoat é muito conhecida como isolante no mercado aeronáutico, aeroespacial, melhor dizendo, e essa Avicoat criou o Norcoat, que é uma resina fenólica aplicada sobre uma estrutura de colmeia, como a gente chama. A Soyuz, ela também usa uma resina fenólica em cima de um escudo feito de alumínio e de fibras sintéticas, um spray de resina por cima dessa estrutura, cobrindo o escudo de calor na base da nave, né? Na parte lateral também é uma resina semelhante, cobrindo as paredes da espaçonave, colada, digamos assim, no alumínio, no AMG, na liga de alumínio, que faz a carcaça. O escudo de calor do Soyuz, ele se solta depois que ela já está pendurada no paraquedas, que não tem uma necessidade, ele se solta até para aliviar peso. Então, ele expõe a parte de baixo da Soyuz, a parte de alumínio e coberta com uma outra resina ali, ele se solta e cai, e é descartável e quebra. Então, é um escudo feito de camadas de metal, de fibra, as mais variadas, alumínio, e a resina fenólica que vai se desgastando, tá? É uma proteção térmica ablativa, ou seja, ela vai queimando e vai desintegrando, derretendo, vai sujando a superfície da Soyuz, sujando a janela da Soyuz, fica pretinha a janela, tanto é que no modelo Soyuz T, eles colocaram um vidro extra, que é ejetado depois da reentrada. Então, quando a gente vê uma Soyuz pousada bonitinha, com aquele vidrinho transparente, o astronauta aparecendo o rosto dele ali, é porque aquele vidro é o vidro de dentro, é o vidro original. Tem uma outra capa por fora que é detonada assim que a nave reentra na atmosfera, né? Ela fica toda suja, né? E nós temos outro tipo de proteção térmica, que é a proteção refratária, como do Space Shuttle, como a proteção da Orion, como vai ser, que é uma proteção que não desgasta, ela resiste ao calor, né? É outro material, normalmente são telhas de material composto, inclusive a filosofia desse escudo refratário é ser reutilizado. Se houver algum problema, você tira uma telha, coloca outra ou substitui. Mas a proteção térmica de resina, ela é desintegrada. Também existe a proteção térmica muito usada, razoavelmente usada pelos chineses, de madeira, de camadas de carvalho, muito boa, por sinal, que vai desintegrando, é uma madeira que queima devagar, e ela vai desintegrando, mantendo aquela forma embaixo, e ela faz a proteção da reentrada. Mais uma pergunta aqui, essas espaçonaves são reaproveitadas quando voltam? Não, o Soyuz, tá? Essas cápsulas não são reaproveitadas, elas sofrem o estresse ali, um estresse estrutural, etc., que para você ter que reformar e colocar de novo no espaço,
fica mais barato você fazer outra nave. Lembrando que esse tipo de espaçonave, a Soyuz, por exemplo, e as outras também, mas a Soyuz em especial, ela é feita num período de 22 meses aproximadamente, numa linha de montagem. Tem várias sendo montadas. Então acaba ficando barato, faz uma, faz duas, três, quatro, acaba ficando barato fazer um monte, né? E é custo-benefício. Para as outras espaçonaves, já chegou a um ponto da filosofia de construção que já está sendo mais em conta economicamente fazer 2 ou 3 ou 5 ou 10 naves que possam ser reutilizadas um número X de vezes. É bom lembrar também que a parte de dentro de uma cápsula do Soyuz, o SA, Spusca-M, Apparat, o veículo de descida, a cabine de descida, por dentro você pode tirar alguns equipamentos e usar em outra nave. Não tem o menor problema, tá? Mas a estrutura em si não é feita para ser reutilizada, de acordo com as normas ali de custo-benefício, etc. Tá? Deixa eu ver. O acidente do Apollo 1 sempre se usou oxigênio puro, tanto americano como soviético, e elas viram sucatas. Sucatas, suponho que você esteja querendo dizer se as cápsulas viram. Normalmente, as cápsulas vão para um museu, tá? Se for uma missão internacional, os russos dão de presente a cápsula, na onde os caras voltaram, para o museu do país. Então, por exemplo, na Alemanha, tem cápsulas de astronautas alemães, tem cápsulas americanas compradas por milionários, tá, nos Estados Unidos. O Ross Perot, que já foi candidato à presidência americana, ele é um milionário, ele adora o espaço, ele comprou um monte de coisa do programa espacial soviético, ele tem uma nave. Tem uma nave na Mongólia, na casa do astronauta mongol, aí deram a nave para ele, né? E ele montou um museu, patrocínio do Estado, né? Na casa dele. Então, normalmente, as naves vão para um museu, no caso, a missão internacional. Tem algumas que são largadas num canto, em museus, em locais públicos, né? E outras são desmontadas para, de vez em quando, fazer um estudo ou servir para os estudantes, né, de engenharia espacial, né? É isso. O projeto de um cabo ligando a estação ao ponto aqui na Terra funcionaria ou é balela? No caso, o elevador espacial. Olha, essa ideia do elevador espacial, ela é aventada, cara, há mais de 30 anos, tá? Aliás, é bem mais do que isso. Quando eu era criança já tinha esses desenhos assim, né? Mas só quando a tecnologia estiver no estágio extremamente avançado é que poderia se pensar. Foi aventado teoricamente que seria factível um elevador espacial, tá? Eu, particularmente, é um ramo do estudo que eu nem senti muito interesse em pesquisar, mas vou ver futuramente, porque, para mim, é uma ideia muito fora de mão, né? Porque você tem um cabo até o espaço e você tem aqui na Terra o espaço aéreo, você tem uma série de limitações que eu não sei como é que isso seria feito. Talvez uma coisa para daqui a muitas centenas de anos, eu não sei. Aí eu já não me sinto em condição de opinar. Para mim é uma coisa meio fantasiosa demais e talvez não compensasse o investimento. É diferente de você, no espaço, fazer uma gravidade artificial entre duas partes de uma espaçonave presas por um cabo, que também é muito complicado. É diferente. Você prender um cabo a um asteroide e você puxar a sua sonda até ele, mediante um arpão, também é outro tipo de coisa aventada, né? É outra história, tá? Mas com relação a isso, não. Ricardo, quantas Soyuz podem ser feitas num período de 22 meses? Depende. Você vê de vez em quando aí na central de produção. Eu até fiz um vídeo, nem lembro quanto tempo faz, acho que uns 2 meses, em que eu mostrei algumas Soyuz sendo feitas, tá? Deviam ter umas 3 ou 4, tá? Procura tem um vídeo meu mostrando eles soldando, acho que era o chão de fábrica, o título do vídeo. Tem várias Soyuz sendo feitas ali, você pode contar quantos
módulos estão feitos. Normalmente, aí, pelo que eu já vi, 3 ou 4, se não mais, tá? Antigamente, eu já vi uma foto, se não me engano, não me falha a memória, com mais 5 ou 6, tá? Lembrando que algumas cápsulas ou módulos orbitais podem ser utilizados em terra para testes, para maquete, para outro tipo de coisa, tá? Então, normalmente é isso. Eu acho que é isso, gente. A Ned chegou também, Ned. Show de bola. Se tiver Tem mais mais uma alguma perguntinha pergunta, ali. gente? Tem mais uma Oi, ali. O Ricardo oi. José pergunta: quantas sóios podem ser feitas num Já período li, de 22? Ah, tá. já respondi. Essa aí foi a última. Tá show. Nossa, não ouvi. Desculpa. Aqui, ó, peraí, Rodrigo, desculpa. Eu falei do acidente da Apollo 1, né? Sempre usou oxigênio puro, tanto americanos como soviéticos. Os americanos usavam oxigênio puro até o Skylab, correto? Os soviéticos sempre, os russos soviéticos usavam sempre oxigênio e nitrogênio, tá? O detalhe é que nas Mercury e Gemini, naves americanas, era oxigênio puro direto a baixa pressão. No Apollo, começou com oxigênio puro direto a pressão reduzida, houve um incêndio que lambeu tudo ali dentro, não queimou os astronautas, queimou, mas eles morreram por sufocamento e explodiu a carcaça da nave. Aí, o que aconteceu? Passou a ser oxigênio e nitrogênio na decolagem do Apollo, conforme eles fossem chegando ao espaço, era substituído por oxigênio puro. Quando eles voltavam à Terra, voltava lentamente a substituição pela atmosfera normal da Terra, tá? Para minimizar o perigo de incêndio no lançamento e na reentrada. No Skylab era uma proporção diferente de oxigênio e nitrogênio, mais para o oxigênio, tá? Justamente para evitar os caras ficarem respirando direto o oxigênio puro, porque já não era necessário, mas era uma pressão parcial, ainda maior com oxigênio, e a pressão dentro da nave não era a mesma da atmosfera terrestre. No caso da nave russa, é praticamente a mesma pressão da atmosfera. Então, a nave russa ela tem que aguentar uma pressão muito grande de dentro para fora. Já a nave americana, Apollo, Mercury e Gemini, elas eram desenhadas com uma pressão menor, para dar menos estresse na estrutura. O ônibus espacial não, para dar conforto, ele era a pressão nominal, a atmosfera nominal era oxigênio e nitrogênio. Tanto é que permitiu hoje que, alguns anos atrás, na verdade, os voos do Mir com a Atlantis, com as naves americanas, e a construção da Estação Espacial Internacional, toda ela com a atmosfera terrestre, fazendo a junção dos módulos russos e americanos perfeitamente. Tem mais coisa aí? Peraí. Caramba, quanta pergunta. Por que, depois do desastre, cancelaram o N1, sendo que o desenvolvimento dos motores foi descoberto num depósito escondido? Olha só, foram feitos um monte de motores NK15/NK33, que é a versão de voo. Um foguete, quando ele dá defeito, se você delimitar que o defeito foi em tal lugar, o defeito foi na tubulação que leva ao motor. Se foi comprovado que o motor em si funciona perfeitamente, guardam os motores. A tubulação é refeita. O projeto, lançaram vários N1, explodiu todos. Todo o conjunto do projeto era falho. Então, não obstante os motores serem excelentes, o conjunto inteiro da obra do foguete era falho. Então, já cortaram logo, e isso é uma história muito longa, porque quem mandou cortar foi um cara chamado Valentin Glushko, que assumiu o comando da NPO Energia, que era o escritório de projetos principal daquela época. Aí é um monte de problemas aí que teve, ele mais por questão pessoal mandou cortar o N1 para fazer o Energia, tá? Então, por isso que mandou guardar tudo, destruir tudo quanto era N1 e sumir com tudo. E estou falando assim de modo muito simples, abreviando a história, algumas pessoas guardaram numa garagem, guardaram num hangar. E ficou ali
os motores. Por isso que eles foram descobertos, entre aspas, descobertos, que a história não é essa, entre aspas, descobertos, e foram colocados à venda comercialmente, tá? Então, não é que eles fossem mais avançados que o do Shuttle, não. O motor SSME do Shuttle é, se não o top dos motores, um dos tops, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tanto é que são motores diferentes. O motor do Space Shuttle é um dos motores mais perfeitos, um dos motores de qualquer tipo de jato, de pistão, qualquer coisa. É um dos motores mais perfeitos já desenhados, algum dos grupos motrizes mais perfeitos já desenhados na história. Deixa eu ver o que mais. Mundo dos foguetes. A soja pode ser produzida em menos tempo? Poder pode, mas não tem necessidade, tá? Você começa uma linha de produção, você já prevê a utilização dessas naves, então não tem necessidade de você correr para produzir uma espaçonave, tá? Não tem necessidade. O passo da necessidade de colocação no espaço dessas naves é bem suprido pelo meio de produção, tá? Não que não possam haver imprevistos, obviamente. Sim, foram no N1, sim. Felipe, foram NK-33, NK-15, NK... Tem vários tipos de modelo do Kuznetsov, tá? Separados por primeiro, segundo e terceiro estágio, várias versões, tá? Os motores da fábrica Kuznetsov. Ned, Júnior, mas qual era essa falha? Qual falha, Ned, que eu não sei? Qual era essa falha? Quem será que está falando do N1? Tiveram várias falhas do N1, tá? Todas falhas no sistema periférico, tá? E, aliás, falhas periféricas que levaram ao incêndio, não era explosão, era um incêndio, nenhum motor explodia, ele incendiava. E se houvesse um sistema mais perfeito de debelar o incêndio, alguns desses foguetes, eu teria que explicar muita coisa, poderiam ter atingido o fim do voo do primeiro estágio, tá? Tanto é que o sistema, ele previa, mas não foi aperfeiçoado, previa que alguns motores fossem cortados e os outros continuassem a funcionar, tá? Mas aí eu tenho que entrar na descrição do grupo motor, do grupo de alimentação, do sistema CORD de acompanhamento de voo e uma série de outras coisas, tá? É isso. Valeu, Júnior. Valeu a todos aí que participaram. A gente deu uma hora, né, Rodrigo? Eu acho que já deu 1 hora em ponto, sim. Show. Então tá show. A gente já está encerrando, né? A gente volta na semana que vem. Qualquer coisa, se tiver uma mudança na nossa programação, a gente avisa com um pouco de antecedência, tá, pessoal? Beleza. Enfim, a Jaquita está falando que foi 55 minutos, mas foi bem proveitoso, o pessoal participou bastante hoje. Deu para passar o recado. Deu sim. Bom, pessoal, como eu estava falando lá no chat, tá? Todos os episódios eu coloquei organizado numa playlist, tá? Se vocês quiserem reassistir depois, fiquem à vontade. Também vai estar disponível lá no canal Homem do Espaço, né? Todos os episódios que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? E eu vou estar passando aqui para os nossos convidados darem as suas considerações finais e também os seus avisos. Inclusive, o Júnior, pode ficar à vontade, inclusive, para começar e falar também lá, se você tem a sua lojinha, né, tem as canecas, né, e tem um apoio-se também, pode ficar à vontade, tá? Isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado a Nete, a Ned, a Jaque, que estiveram aí ajudando a gente. Obrigado aos meus alunos que estão aí, o pessoal que assiste o Verdade Limitada. Gente, o principal que eu gostaria de dizer para vocês é que, para chegar no Apoia-se do Homem do Espaço, em breve vou estar já mandando o PDF traduzido, como prometi, todo mês, vai ser o segundo já estou mandando, já deve estar até chegando o livro do sorteio que eu fiz para o nosso ganhador, e o livro de espaçonaves tripuladas, com todas as versões das naves tripuladas, os tipos, etc., a visão geral, uma visão geral para qualquer leitor ter uma ideia de todas as versões, todas as naves, Vostok, Mercury, Gemini, Soyuz, todas,
já vai estar sendo lançado pelo Homem do Espaço esse mês, tá? Eu, inclusive, mais uma vez eu digo, eu estou meio longe dos grupos de WhatsApp, porque no meu tempo livre eu estou editando o livro, tá? Obrigado, Rodrigo, obrigado a todo mundo e até a semana que vem. Opa, demorei um pouquinho aqui, mas tranquilo. Vou estar passando a palavra agora. Vamos ver se a Ned vai conseguir falar. Não sei se ela vai conseguir. Ela entrou mais para poder ouvir. Ned vai conseguir falar? Oi, Rodrigo, boa noite, Júnior, Jaquita, Rodrigo, boa noite, pessoal do chat. Eu entrei mais para ouvir mesmo, porque eu estou nos dados móveis, então eu só consigo ver o chat, eu não consigo assistir a live. Então é muito ruim ficar no chat só vendo e não ouvindo vocês. Boa noite a todos. Assim, imagina assim, é um prazer ter você aqui na sala também, tá, Ned? Em breve a gente vai estar marcando aí um trabalho aí com você também. Passar agora a palavra para a Jaquita. Jaquita, fique à vontade para dar suas considerações finais e também falar do seu canal. Então, ótima live, mais uma super aula super legal, né? Muito boa. O pessoal do chat valeu aí, interagiu bastante, fez perguntas legais aí. Então, meu canal está começando, né? Tem pouca coisa ali, mas estou trabalhando nele, tem ajuda do pessoal aí. Podem dar uma olhadinha, visitem. E não é um assunto único, tá? É diversificado, tem vários assuntos, assim, a princípio. E valeu pelo convite aí, obrigado pela aula, Júnior. Pessoal do chat, mais uma vez, obrigado. Legal te conhecer, vamos dizer assim, pessoalmente, né? Até a próxima, então. Valeu. Valeu, Jaquita. Toda a galera aí do chat também, muito obrigado pela presença de vocês. Na próxima quinta-feira, 9 da noite, tá? Caso não tenha nenhum imprevisto, a gente se encontra, galera. Valeu e vamos!